Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, juntamente com meus irmãos, Pai, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer parte deste mundo, Pai. Neste momento, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que os seus anjos acampem ao nosso redor, Pai, nos protejam, nos guardem. Peço também, Senhor, entendimento e sabedoria espiritual, Pai. Nos capacita, Senhor. Vamos agora meditar nas tuas palavras, Senhor. Vamos ver, vamos meditar, vamos explanar, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, abrindo a nossa mente, Pai, para que haja entendimento, Senhor, para que possamos não só aprender, mas também viver a palavra, Senhor, que é o mais importante, Senhor. Ensina-nos, revela, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos realmente compreender, Pai. Fala aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dividir a leitura aqui entre a gente? Podia ler esse primeiro trecho aqui. Tem dois trechos grandes aqui. Podia fazer essa leitura do primeiro trecho, discutir. Você consegue ler, Wellington? Sim, posso. Consegue? Você consegue ler para a gente? Então, é Gálatas 2, né? Você quer Lê que eu para a gente comece? até o versículo 10. E, 10. e James, lê a parte final para a gente. Pode ser? Aí você lê do 11 ao final. Depois a gente volta e discute o capítulo. Amém. Vou começar então? Pode começar, vai. Gálatas 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Lhes expus o evangelho, e prego entre os gentis, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido e, e circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós, entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, a eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo,
quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: Se você, que é judeu, de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não a obediência à lei. E cremos em Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Mas se a busca pela justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso nos torna Cristo, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência de Deus, desculpa, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Amém? Vou fazer a leitura aqui novamente, trecho a trecho, a gente vai comentando. Vamos lá. Então, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Aqui eu tentei entender de onde que eram esses 14 anos aqui, mas nas minhas notas aqui diz que é alguma referência à vida de Paulo aqui. Pode ser aquele evento onde ele, lá em Damasco, né? Pode ser a última vez que ele foi para Jerusalém mesmo, que não seja exatamente aquele ponto de Damasco, mas enfim, só para a gente se posicionar aqui, uma anotação que a gente fez do último capítulo lá em Coríntios, no final de Coríntios, faz uma referência, né, que a visão de Paulo em Damasco foram 43 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos 10 anos após a ressurreição de Cristo, né? E, bom, esse livro foi escrito mais ou menos em 49 depois de Cristo, então a gente está falando de 15 anos aí, 16 anos aproximadamente, né? Então, se a gente colocar 10 anos após a ressurreição de Cristo, mais 3 anos que Paulo passou estudando, mais aí um ano, né, que está falando 14 anos aqui, daria mais ou menos quase uma referência aí realmente ao primeiro livro de Paulo, né? Em relação a Barnabé, né? Eu vi aqui que o significado do nome Barnabé é o filho do encorajamento, né? E aí até diz aqui na minha nota aqui que justifica o nome dele, né? Ele era realmente de muita coragem. E Tito era um grande companheiro dele e mensageiro, né? A gente vê em vários trechos da Bíblia, caminhando com Paulo, né? Ele era um mensageiro e levava as cartas de Paulo, né?
A gente viu aí também, em algum lugar, outra carta aí, Tíquico, né? Que era um dos mensageiros também de Paulo. E a gente sabe que mensageiro não é um trabalho fácil, não. Naquela época, né, pegar uma a carta e realmente era um desafio. Tito era gentil, não era circuncisado, né? Mas parece que ele já era temente a Deus, mesmo antes da conversão dele. Então, vamos lá. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Olha isso, hein? Então, Paulo, uma revelação aqui, né? Tá. E lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr. Aqui a página. Não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Porque naquela época, em que os judeus falavam que para que eles pudessem se tornar seguidores de Cristo, eles teriam que ser circuncisados, né? Essa era a ideia deles. E Paulo fala aqui, ó, não, Tito veio comigo, mesmo, né, ele sendo grego, né, ele, nem Tito, né, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, né. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, né. Então eles queriam aqui que se submetessem, né, ao que o judaísmo, né, pregava, né, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre nós. Então Paulo fala, não, não, espera um pouquinho, vocês não entenderam, né? E eu vou revelar aqui o que é que para que eu vim aqui fazer, né? E o que que eu tenho para dizer. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como Paulo o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios. E aí Paulo vem falar aqui, né, que a aparência do homem, ela não é aceita por Deus, né? Que não é o que você faz, né? Não é a circuncisão, né? Não é o que você faz que agrada a Deus. Então não deve ser imposto isso, porque isso pode ser uma barreira, né, para o cristianismo. E Paulo fala também aqui que em Pedro, eu vi até uma nota falando, a gente vai ver aqui, na minha Bíblia aparece a palavra cefas, que significa pedra, né? E eu vi aqui que na minha Bíblia, enquanto vocês liam, onde estava escrito cefas, vocês leram como Pedro em algum momento. E Pedro ele veio para os judeus, ele não veio para os gentios, né? Ao contrário de Paulo, Paulo veio para os gentios. E a gente vai ver até uma parte engraçada aqui, né? A atitude de Pedro em relação a isso, né? E como essa revelação de Paulo confrontou, né, essa atitude de Pedro. Então fala assim, e quando começaram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão.
Na minha nota aqui, uma coisa interessante, ele fala que essa coluna, não sei se está na Bíblia de vocês aqui no versículo 9, né, mas fala que a graça que me foi dada, né, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas. Ele fala que colunas significado aqui é que tem autoridade, né, tem pessoas com autoridade. É, então, fosse um gentil, então, Barnabé, a destra de comunhão, a fim que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Não fez separação, né? Eles eram judeus, Tiago, Pedro e João, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Olha que interessante, né? Então, assim, é como se eles tivessem recebido a aceitação, né, pelos apóstolos aqui, né? Tiago, Cefas e João. Tiago, Pedro e João, né? Falou, olha, isso é legal, né? Acho que vá cuidar dos gentios, mas não se esqueçam dos pobres, né? E Paulo reforça que também se esforçou por fazer. É, vou dar uma pausa aqui para a gente comentar, antes que a gente fazer essa leitura do 11 em diante. Se quiserem comentar alguma coisa. Vou continuar aqui, tá? Quando, porém, você faz. Deixa eu falar, Fábio, deixa eu falar um pouquinho. Está lá. É que eu estava só terminando uma anotação aqui. É, a, esse que me traz entendimento aqui é que Paulo vem reforçar, né, que Cristo nos libertou da escravidão da lei, né, através do seu sacrifício, e que ele vem trazendo isso para, especialmente para os gentios, né, que é a anunciação das boas novas, que é a vinda de Cristo, né, do próprio Filho de Deus, que vem trazer essa nova, as boas novas, né, a nova maneira, uma nova maneira de nos relacionarmos com Deus, uma nova maneira de nos relacionarmos com os nossos irmãos, uma nova maneira de enxergar o mundo, uma nova maneira de enxergarmos a nós mesmos, uma nova maneira de viver. E o fardo, e toda a lei, aquelas 536 leis, se não me engano, um número assim que eu não sei agora, de cabeça, mas eu sei que eram muitas, elas traziam um fardo muito grande para os judeus, né? E que ninguém era capaz de ser salvo. E ninguém é de fato capaz de ser salvo pela lei ou pelo cumprimento da lei. Que a salvação vem por intermédio da graça do Pai, através do sacrifício de Jesus. E essa e ele vem dando continuação, que na verdade a Bíblia ela não é dividida em capítulos, né? Os capítulos e os versículos foram adicionados aí recentemente para nos ajudar a encontrar os textos e fazermos a leitura, né? Mas essa aqui é a continuação do que nós falamos ontem, que inclusive ficou mais claro para mim quando fala que quando Cristo exorta através dessa carta aos cristãos da Galácia, né? Que qualquer um que pregasse um evangelho diferente do que aquele que eles estavam pregando, que fosse amaldiçoado. Porque havia uma tendência aqui dos cristãos convertidos judeus, os cristãos judeus, impuserem
a lei novamente, toda aquela lei judaica da época de Moisés, toda aquela doutrina, aquele fardo pesado sobre os cristãos, judeus e não judeus. E é tão hipócrita isso, né? Porque eles continuavam discriminando os judeus, porque desculpa, discriminando os gentios, né? A gente vai ver mais para frente, inclusive, o comportamento de Pedro, que foi repreendido por Paulo, mas Paulo vem chamar a atenção para o cuidado com as boas novas, para o que é a verdade do evangelho. Então, que nós preservemos a verdade das boas novas, que é aquilo que Cristo veio trazer. Cristo, nada que Jesus falou foi contra as leis de Deus. E ele traz um ponto importante aqui também, é que Deus não age com favoritismo. Então, não importa se são judeus ou se são gentios, aqueles que aceitarem a Jesus, aqueles que, por intermédio da fé, crerem no Senhor Jesus como Filho de Deus e que ele veio para nos salvar e nos resgatar, tem o mesmo benefício do judeu, que é o povo escolhido de Deus. Somos todos filhos de Deus da mesma forma, sem nenhum favoritismo. E até me faz lembrar uma piadinha que o Subirá costuma dizer, né? Eu não admito que Deus tenha filho favorito, a não ser que seja eu. Eu acho engraçado isso. Mas é interessante a gente saber disso, porque é interessante como Paulo chama atenção para isso, né? Para colocar todos iguais, assim como Jesus fez. Jesus andou com os gentios, Jesus andou com os judeus, Jesus comeu com os gentios, comeu com os judeus e trouxe todos para a mesma salvação. Então, para nós lembrarmos também que, da mesma forma como Deus nos ama, Ele ama o nosso irmão e ama inclusive aquele que nos faz mal. E entender isso é muito bom, porque nos ajuda a lutar contra a nossa emoção, que muitas vezes tende a não perdoar algo que o irmão fez para nós, ou a olhar com os olhos julgadores, ou que no fim é cair em tentação e cair em pecado, né? Então, além disso, Paulo fala que eles entraram em concordância que deveriam continuar ajudando os pobres. Ele chama a atenção aqui para a questão da circuncisão, como o Fábio bem comentou, né? Porque essa questão da circuncisão era algo que os cristãos judeus estavam querendo exigir dos cristãos convertidos, que a circuncisão era necessária para que houvesse a salvação. E isso contradizia o evangelho de Jesus, totalmente, né? Então é por isso que ele faz essa exortação aí, e, e aí ele inclusive dá prova que acho que Barnabé, se não me engano, que era grego, esteve com ele, estavam juntos, discutiram sobre todas essas questões e em nenhum momento foi obrigado a se circuncidar. Por que que agora eles estavam querendo pregar algo diferente, né? Então, que a gente tome cuidado aí com a hipocrisia, né? É isso, Fabião. Quiser continuar? Eu, eu olhando aqui o rodapé da Bíblia, ele me leva lá numa palavra. Aliás, o rodapé da Bíblia, ele mostra, de acordo com o que você está lendo,
Ele mostra outros versículos para você meditar, que chega mais ou menos no que nós estamos estudando, né? Por exemplo, aqui, capítulo 18, e 7, 2 Pedro 2, 1, 2, Mateus, capítulo 13, versículo 24, que fala a respeito da parábola do joio e do trigo. Enfim, sempre tem uma explicação para que você possa ter a razão do que você está lendo, do que você está estudando. Eu achei interessante aqui quando Jesus fala em Mateus, Mateus escreve, fala sobre a parábola do trigo e do joio. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas quando dormindo os homens, veio ao seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quer calo? Porém, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no seu celeiro, no meu celeiro. Tanto um como o outro deve crescer junto. Deus nos dá a explicação, Jesus aqui fala que nós temos que viver todos juntos. E com o passar do tempo, cada um vai perceber, Deus vai ver quem é o joio e quem é o trigo. E nós também vamos saber quem é o joio e quem é o trigo. Porque a natureza do ser humano, irmão, ela todo dia ela demonstra quem é joio e quem é trigo. Através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, nossa maneira de agir, de nos comportar. Em simples detalhes, nós demonstramos que tipo de pessoas nós somos. Tudo bem que Deus está, a cada dia, polindo o ser humano, né? Como uma joia preciosa. Ele está trabalhando, está polindo. Mas a natureza da pessoa que tem Cristo, que serve a Deus, que medita na palavra dele, que tem consciência, eles procuram sempre fazer o melhor. Procura sempre ajudar o próximo. Procura sempre dar bons conselhos. E a pessoa que não tem Deus, ela não se incomoda com o próximo. Ela não está nem aí. Ó, eu quero que... Então, essas atitudes é que distingue o joio do trigo. Sabemos nós que estamos aqui justamente para mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio no ser humano. Olha, não é assim que se age. Não é assim que funciona. Não é assim que você deve fazer. Mostrar
Porque sempre tem os prós e os contras. Eu, um dia desse, conversando com uma pessoa, e ele dizia assim, olha, eu quero ser médico. E o outro disse, mas se você é médico, médico tem uma responsabilidade muito grande de salvar vida, de cuidar de vidas. Você tem que estar disposto a todo momento estar servindo, acordar de noite, uma pessoa precisa de ajuda. É muito difícil. Colocou obstáculos na vida daquela pessoa. Ah, então você é pedreiro. Pedreiro também tem responsabilidade. O cara tem que construir um alicerce, não pode construir a parede torta. Se cair, vai. Ah, então você marceneiro. Marceneiro, se você errar, cortar uma madeira errada, você perdeu a madeira, é um prejuízo danado. Então, tudo tem responsabilidade. Tudo é difícil. Mas nós temos que ter a sensibilidade, a coragem e a força de vontade de fazer o certo, de procurar fazer o certo. Porque é isso que Deus quer de nós. Então, Paulo aqui, eles estavam aqui preocupados se um era circunciso ou não. Não requer mais isso. O que nós temos que fazer é o certo. É o que está lá no início da Bíblia, lá quando Deus falou para Adão e Eva, ó, se fizeres certo, é certo que serás aceito. Mas se fizer errado, o pecado jaz à porta. E ele diz, cumpre a ti dominá-lo. Então, você sempre vai ter uma chance de se recompor. Depende muito da sua personalidade, depende muito de você. Aliás, só depende de você. Então, tudo isso influencia no nosso dia a dia. Nós temos que ter a mente voltada para Cristo, para que nós possamos agir corretamente. Nós precisamos estar ligado na videira, para que possamos compreender. Precisamos passar isso para as outras pessoas. Passar aquilo que nos é ensinado através da palavra, através da Bíblia. E isso aqui é um manual de vida tremendo. Quando eu abro aqui, eu fico, olha, quando eu estou aqui conversando com vocês, quando eu estou ouvindo vocês, aqui a minha mente abre como se fosse um leque, assim. Me leva longe, me leva distante. Eu descubro cada coisa maravilhosa, vocês nem imaginam. Assim como vocês também estão descobrindo agora. A palavra de Deus é um grande tesouro. É uma mina, sabe? É uma fonte inesgotável de coisas a ser anunciadas a nós. E nos faz crescer diante das dificuldades e nos dá força para seguir em frente. Certo, meus irmãos? Certo, meu filho? Certo, Fábio? Wellington, Ana Carolina, Deus abençoe vocês. Eu faço aqui as minhas considerações, tá bom? Tá, Silmar? Se quiser falar mais alguma coisa, senão eu vou continuar a leitura aqui. É, Continue vocês aí. então, eu vou continuar aqui a leitura. É, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, e temendo os da circuncisão, e temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles.
Bom, Paulo vem falando aqui, né, que tem uma anotação aqui daí, Antioquia. Antioquia é a igreja de Antioquia foi não somente a primeira igreja em nossos registros a reunir cristãos judeus e cristãos gentios, em adoração e comunhão, mas, pelo que sabemos, também a primeira igreja a enviar missionários para outras regiões, a fim de pregarem o evangelho especificamente aos gentios. Essa é a igreja de Antioquia, que tem uma importância grande aqui nessa questão aqui que Paulo vem atuando. Mas Paulo vem puxando aqui a atenção que até Barnabé e Tiago, que estavam ali com eles, se afastaram dos gentios aqui no momento que os judeus chegaram. E isso teve uma importância grande, né? Porque foi aí que Paulo teve a oportunidade de exortar, né? Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, né? Aqui diz na minha Bíblia, Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentil, não como judeu, vive como gentil, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, né? E a gente vai ver aqui numa outra passagem, o capítulo de amanhã vai ser interessante porque ele traz uma referência aqui e tem uma outra referência num outro. Eu vou tentar trazer amanhã para a gente uma outra anotação que eu tenho, que pela lei, né, tem uma passagem que diz que você será salvo se você cumprir 100% da lei. Se você cumprir só parcialmente a lei, você será amaldiçoado. E 100% não é 99%, não é quase lá. Não, é 100%, é toda a lei, né? Só que o único que realmente foi capaz, né, seria capaz de cumprir a lei, é o próprio Deus, né? E Deus ficou afastado do homem, né, da humanidade, durante, né, desde Adão, né, até a ressurreição de Cristo, né, até o sacrifício ali de Cristo, durante muitos e muitos anos. E fazia-se a expiação, né, para que a gente pudesse se aproximar de Deus de tempo em tempo. E o que era expiação? Expiação era a morte de um animal puro, né? Para esconder o pecado, né? Para colocar-se entre o homem e Deus. E é aí onde o homem conseguia se aproximar de Deus de tempo em tempo. Mas isso durava pouco tempo, então tinha que se renovar, tinha que ficar fazendo esse sacrifício dos animais. E Deus não conseguia, né? Não era mais reconciliado com o homem não tinha mais a presença de Deus, né? Não tinha mais o Espírito Santo. E foi aí que Deus mandou ele mesmo, né, que é o próprio Cristo, que era o único que poderia realmente cumprir as leis, né, e, e, e recolher todo o pecado do mundo, né, para que nós novamente pudéssemos nos reconciliar com Deus, né? Então, Cristo foi o mediador aí, né? Ele foi o mediador. E ele que justificou, né? Então, não é pelo cumprimento das leis, mas sim pelo que Cristo fez, né? E aí, inclusive, ele fala aqui, ó, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á, caso de ser Cristo ministro do pecado, né? Então, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, né? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não.
porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, né? Então, se eu não acredito aqui que o que Cristo veio fazer, né, que foi retirar o pecado do mundo, que foi mostrar que salva é a fé, né, não é o cumprimento da lei. Se eu não acredito nisso, então tô sendo um transgressor, né? Eu tô, eu não estou aceitando Cristo, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, né, a fim de viver para Deus, né? Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me, segue-se que morreu Cristo em vão, né? E é isso que ele fala aqui, né? Ó, se foi, então, se a justiça é pela lei, então aquilo que Cristo fez ali, então não teve sentido, né? E essa acho que foi a revelação que Paulo teve aí, né? Que ele veio em Jerusalém justamente para trazer essa revelação aos judeus, né? E aos gentios. Aos gentios, na verdade, Paulo já vinha pregando há um tempo, né? Acho que, na verdade, era o começo do ministério de Paulo ali, né? Mas essa era a revelação que Paulo tinha para os gentios, para os judeus, né? Falou, olha, não é pelo cumprimento de lei, né? As leis, elas estão aí para que possam nos guiar, mas não que elas sejam pedra de tropeço aos gentios, né? E, como o James falou, todos são filhos de Deus, né? E isso o Somar estava falando aí e me trouxe também uma reflexão em relação a essa questão justamente de que muitas vezes as pessoas acabam julgando uns aos outros, né? Ah, não, você não é cristão não, porque você, né, não faz isso ou não faz aquilo, pisa na bola aqui, né? Ou, enfim, fala palavrão, ou faz coisa errada, faz coisa do mundo. Mas a gente sempre, ontem a gente comentou, né? E quando a gente aceita Cristo, né? Quando a gente é batizado, a gente recebe o Espírito Santo, mas a nossa alma e o nosso corpo, ele entra numa fase de tratamento, né? A gente vai ser tratado. E esse tratamento ele termina lá quando a gente é morto fisicamente, né? Então, assim, dia a dia a gente vai fazendo essa transformação, né? E o que nos ajuda, né, durante essa transformação, para que a gente possa seguir essa caminhada, né, a palavra, né? A leitura da Bíblia, a oração, né, o jejum, a nossa comunhão aqui com os nossos irmãos, nos apoiando uns aos outros, né? Mas nós já estamos salvos. Uma vez que a gente aceita Jesus Cristo, e crê na ressurreição, nós já estamos salvos, né? Não é o cumprimento, não é a obra, não é o que a gente faz que vai trabalhar na nossa salvação, né? Mas, porém, existe a graça de Deus, né? Existe, enfim, a santificação, o processo da santificação. Então, quanto mais próximos, porque o que é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus, ela não, ela ela não é aquela justiça punitiva, né? Mas ela é aquilo que é certo fazer. O que é certo fazer? O que é correto eu estar fazendo, né? O correto é eu cair no mundo, ir lá me embebedar, né? Fazer coisas erradas, né? Jesus faria isso, né? Então a gente consegue ter discernimento justamente pelo exemplo que Jesus trazia para a gente, né? O que é certo eu fazer? É eu ser generoso com uma pessoa, é eu abrir a porta para alguém passar, né? Eu pegar um papel no chão, no lixo, é eu jogar lixo né, na rua, é eu tratar meu irmão como a mim mesmo, né?
E a gente tem esse É discernimento isso através mesmo. das nossas orações, das nossas reflexões, a gente consegue entender o que que é a justiça de Deus, né? Ela vai Ô, sendo Gomes, revelada pouco a pouco, né? A gente olhando para a gente mesmo através da palavra, através das nossas orações, Cristo, Deus vai nos revelando o que é certo, o que é errado. A gente vai trazendo esse discernimento, né? E quanto mais a gente é obediente a Deus, quanto mais a gente segue esse caminho, né, mais próximo de Cristo a gente vai ficando. E esse é o caminho da santificação, né? E no último CIS, o Paulo falou algo muito interessante. Eu não tinha me atentado a isso, porque além da gente estar no caminho da santificação, a gente está sempre próximo de Cristo, e estar próximo de Cristo é sempre muito bom, né? Porque a gente se sente, é muito gostoso, né? Estar próximo de Cristo. Mas além disso, Cristo vai nos revelando cada vez mais qual é o nosso propósito aqui na Terra. Qual o propósito que ele tem para a gente aqui na Terra. Então a gente vai se encontrando cada vez mais, a nossa vida vai fazendo cada vez mais sentido, né? Vai ficando cada vez mais harmoniosa. Não é que a gente não vai ter dificuldades, não vai ter turbulências, mas cada vez mais a gente vai vivendo aquilo que Cristo tem para nós, né? Bom, enfim, vou abrir um pouquinho para vocês falarem. é isso aí, Fábio. Você colocou muito bem. Faço minhas suas palavras. É levantar para dar lugar a um idoso para sentar. Por isso que o rico não entra no. Quando Jesus falou que é difícil o rico entrar no reino de Deus. Não é impossível, mas é difícil. Por quê? Porque a salvação é pela graça, né? É pela graça. É você reconhecer o sacrifício de Jesus. Se você reconhecer o sacrifício de Jesus, se você reconhecer que ele morreu pelos nossos pecados, você é salvo. Então, mas como o rico tem dinheiro, ele vive numa boa, pensa ele que vive numa boa, ele acha que ele não consegue enxergar o reino de Deus. E o reino de Deus é uma coisa tão fácil de conquistar. É só você acreditar no sacrifício de Jesus, confiar nele, para que aconteça isso que aconteceu com Paulo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em você, você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você passa a se comportar de uma maneira nobre, como eu acabei de falar alguns instantes atrás, e como você mesmo colocou aí. Você passa a ser uma pessoa diferenciada. Você passa a ter outro caráter. Você passa a ser um conselheiro, um pacificador, né? Você quer ver todo mundo bem. Você quer o bem do próximo. Isso é o que Deus quer para nós. Isso é cumprir a lei. É isso. Quando ele fala, filho meu, não te esqueças da minha lei, dos meus mandamentos, guarda em teu coração e achará graça diante de Deus e dos homens. É agindo dessa forma. Pode falar, meu filho. Pode falar. Eu, Fala um Complementar pouquinho aqui, aí. Samara. O senhor tocou eu num ponto gostaria. Oi? muito, o senhor tocou num ponto muito importante aí, né? Porque do homem rico, né? E a gente precisa lembrar também e pensar, prestar atenção, porque o meu entendimento que eu tenho disso, né? Para que a gente traga para nossa reflexão, tá? Eu talvez eu esteja errado, mas o meu entendimento que eu tenho é que Cristo, ele não vem dizer que ser rico é errado, né? Pelo contrário, eu acho que ele até Não, usa em não. algumas passagens que o homem rico, ele também ajuda a, né, contribuir com o ministério, ele ajuda outras pessoas, contribui com o reino de Deus e tal. Sim, Mas sim. ali na palavra riqueza, eu acho que naquele trecho que o senhor está se referindo, também ele está dizendo
E ele fala também ali naquela parte, os homens sãos, né? O Jesus não veio para os homens sãos, veio para os doentes, né? E eu acho que tem uma analogia ali entre os dois. Porque o rico, como o senhor disse muito bem, é aquele que se acha não necessitado de Cristo, né? Aquele que acha Isso, que é perfeitamente. independente, né? Eu tenho tudo, né? Eu me Sim, apoio na minha sim, sabedoria, me apoio no meu dinheiro, me apoio no que eu tenho, né? Nos meus próprios braços, né? isso, Essa é a riqueza, né? Isso, né? claro. E não, eu sou pobre porque eu dependo, né? Eu dependo de Cristo, né? Eu dependo, né, da palavra, né? E só para a gente, que às vezes a pessoa, eu acho que muitas vezes isso tem sido pregado, né? Em muitas regiões, sabe? De que ser pobre é bom. E aí as pessoas criam aquela mentalidade de que, então o dinheiro é ruim, né? Mas o dinheiro edifica, porque quando você gera emprego para outro, quando você pode ajudar um irmão, né? Quando você pode estender, né? Até mesmo contribuir com o próprio reino, né? Muitas pessoas fazem também, né? Então, agora aquela riqueza onde a pessoa só olha para si, né? Para o próprio umbigo, aquela riqueza egoísta, né? Aquele independente, né? Ser independente de Deus, ser independente, né? Então, assim, que a gente se torne cada vez mais dependente, né? E aceitar que... Acho que eu só queria fazer esse É não, parênteses aí. é não pôr o amor ao dinheiro. Né? Isso que Deus não quer. Nós colocamos o nosso amor no dinheiro, porque o dinheiro é uma constância. Deus dá a quem Ele quer. Tanto é que tem o rico, tem o pobre. Todos fazem parte. Eu disse que é difícil, mas não é impossível, né? Tanto que Abraão era rico, E a gente tem o rico, Davi seu Mário. foi rico, A gente tem o rico, a foi? gente tem o estudado também, aquele que fez muita faculdade, que estudou muito Exatamente. e se E, o que- afasta, e né? quem, e a riqueza é o quê? Se apoia no É aquilo que a pessoa conhecimento. se apega, né? Que a pessoa constrói. A riqueza é o que você constrói durante a sua vida. O que você construiu na sua vida? Olha, você é rico na palavra de Deus. Eu sou rico. Nós somos ricos, mas rico da palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós estamos nos enriquecendo. Então nós temos que ver, é isso aí. Agora, não é nada do dinheiro. Quando a pessoa usa É o o dinheiro coração, para né? fazer o bem, ele é um bem-sucedido também, né? Se é a palavra de Deus, né, pode fazer com que afaste a pessoa de Cristo, que é a soberba, né? Pode falar. A soberba, né? Até a pessoa pode achar que é alto, né? Conhece demais e é o orgulho, né? Pô, É. Tanto é que ele mostra lá, ó, e você ajuntou isso aí, para quem é que você ajuntou? Né? Hoje pedir a tua alma. E aí? Deus nos colocou aqui, amados. Deus está nos instruindo justamente para isso, para que nós possamos ajudar o próximo. Ele colocou, quando a pessoa cai na sua frente, Deus está dando a oportunidade de você estender a mão. Outras pessoas não, dá risada, tira o sarro, né, como diz por aí, porque o cara caiu ali, porque o cara se deu mal. Não, nós temos que ser a luz, nós temos que ajudar as pessoas a aconselhar. Olha, você errou aqui, com humildade, né? Você errou aqui, mas olha, dá para melhorar. Vamos fazer diferente, vamos, sabe? É isso que nós temos que fazer. E Deus é conosco nas nossas atitudes. O Wellington, acho que queria falar aí, Wellington. Tá aberto. Ah, obrigado. Eu gostaria de destacar no versículo 6 que diz que, na minha Bíblia tem uma parte em parênteses que diz assim: quais tenham sido no outro tempo, não se dá a Deus, não, aqui, essa aqui, ó, Deus não aceita a aparência do homem. Sabemos que a nossa luta é constante contra a carne e o espírito, e em Gálatas 5
aprenderemos sobre o fruto do Espírito. Os senhores estavam dizendo a respeito do dinheiro, vou, né, pegar a última parte, e não é sobre não é aquilo que você tem, mas aquilo que você ama, aquilo que você coloca o seu coração. Então, a questão do dinheiro, eu vejo que se você amar mais o dinheiro do que tanto a Cristo quanto as pessoas, sim, você será corrompido. E mais abaixo, no versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então, não necessariamente apenas aquilo que você faz que vai te levar à salvação, mas sim a fé. Porém, o fruto do Espírito, lá que vamos aprender mais à frente, em Gálatas 5, esses frutos vão dizer e vão te testemunhar, vão te mostrar perante a sociedade de que você realmente, verdadeiramente é um seguidor de Cristo, porque você está dando frutos. E, a partir daí, você automaticamente fará as obras que Cristo quer que nós façamos aqui. Eu acredito que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito, mas temos uma missão e um propósito em comum, que é fazer outras almas, trazer mais almas, converter mais pessoas, espalhar a mensagem de Cristo. E como você fará isso se você não é guiado pelo Espírito Santo? Você não dá os frutos do Espírito. E é por isso que às vezes a gente é enganado por pessoas que falam bem e nos mostram uma coisa, mas é uma coisa, enganosa. Eu vou colocar um exemplo aqui de esse caso de problema que está acontecendo já há alguns meses aí desse povo de Hollywood e tudo mais. E entre essa bagunça tem um pastor bem famoso aqui no americano e bem famoso nos Estados Unidos. Eu não lembro, não me recordo o nome dele exatamente. Mas eu quero dizer que olha como que é como se a ovelha o lobo em pele de, sabe, de cordeiro, sabe? no- nos mostra, nos vende uma coisa, uma ideia, mas não é verdadeiramente aquele, o fruto legítimo do Espírito Santo. Então, assim, não devemos julgar, mas devemos e não devemos julgar, devemos saber como julgar para discernir esse tipo de situação. É isso. Amém. Amém. O que me chama a atenção aqui no versículo 14, Paulo, ele age diante da hipocrisia de Pedro com relação aos gentios, né? Paulo se posiciona e Paulo é verdadeiro. Ele reforça aqui o que falamos ontem no capítulo 1, onde ele diz que não se importa em agradar o ser humano, e sim agradar a Deus e agir com a verdade. Então, diante da hipocrisia de Pedro, que se afastou dos gentios quando chegaram lá os cristãos judeus, enquanto Pedro estava muito à vontade, né? Enquanto os irmãos judeus cristãos não estavam perto, ele estava muito à vontade com os cristãos gentios. Quando os cristãos judeus chegaram, ele se afasta, ele começa a agir diferente. E aí Paulo chama ele na chincha e fala: escuta, essa sua conduta está errada. Como é que você prega uma coisa e faz outra? Se próprio Exatamente. Cristo diz Amém. que veio para todos, que aquele que crê nele será salvo e que ele veio para todos e que não há diferença mais entre vós, porque são todos filhos de Deus. Como é que você age dessa forma, né?
E um outro ponto que me traz um certo conforto, glória a Deus por isso, e eu clamo a Deus, Espírito Santo, que me traga na medida certa, porque quando a gente passa por dificuldades, quando a gente erra, o nosso, principalmente quando a gente erra, né, ou quando está passando por dificuldades, não sei todos, né, mas algumas pessoas tendem a começar a se culpar por aquilo que está acontecendo com a gente e atribuir talvez ali a, a comportamentos errados ou a más decisões ou algum pecado do passado. Muito provavelmente é ali o inimigo tentando nos colocar para baixo, né, e acabar com a nossa alegria. E graças a Deus, esse estudo que a gente vem fazendo, essa rotina diária, a gente falou sobre a alegria e a paz de Cristo em nossos corações. E isso ajudou a trazer um ânimo. E por que que eu fiz toda essa digressão aqui? Para chegar no ponto que a hipocrisia de Pedro até me conforta. Por quê? Porque ela me confirma que a salvação vem pela graça e não pela lei nem pelas obras. Se próprio Pedro, que andou com Jesus, ali, durante 3 anos, ouvindo diretamente dele todas as orientações, todas as instruções e vivendo com ele cada experiência sem filtro, sem resumo, diretamente com ele, ainda errava, por que que eu tenho que achar que eu serei perfeito e, e vou me julgar por conta disso, né? Então, que nós possamos exercer o entendimento, né? Que nós possamos ter esse entendimento da graça, do perdão e da graça de Deus em nossas vidas, né? E que não usemos isso para justificar a nossa fraqueza ou o nosso pecado, porque Deus conhece os nossos corações. Ele sabe que se pecarmos em consciência ou por desleixo, se deixarmos de encher as nossas lamparinas com óleo, ela vai se apagar. Que não seja por negligência, né, que erremos, mas o errar faz parte do aprendizado, faz parte da jornada, da, de glória em glória, a gente vai melhorando. O Wellington comentou que ele vê a diferença do Fábio, do primeiro CIS para agora. Eu também vejo, glória a Deus por isso. E isso se dá quando a gente se entrega mesmo e começa a aceitar que não necessariamente aquilo que a gente sabe, o que a gente creu a vida inteira, porque alguém nos ensinou lá atrás, e está certo. Porque nós crescemos, nascemos e crescemos num mundo errado, todo errado. E os nossos pais também erraram muito, assim como nós erramos muito com os nossos filhos também, e eles também errarão com os filhos deles. Mas é um processo de evolução. O que nós podemos ter certeza é que assim como eles, ou assim como nós, melhor dizendo, também estamos dando o nosso melhor. Um pai jamais vai dar uma instrução equivocada para o filho, a não ser que ele acredite que aquilo é o certo.
Mas nós aprendemos nessa vida, durante a nossa jornada, desde o dia que nós nascemos, coisas certas e coisas erradas. Uma convicção de que aquilo que está sendo nos ensinado é o melhor, que vai nos ajudar, que vai nos proteger, que vai nos salvar. Mas nós precisamos ter a humildade de buscar sabedoria em Provérbios, principalmente agora no começo, 1, 2, 3, 4. Eu acho que os 5 primeiros capítulos de Provérbios falam sobre a sabedoria. E hoje, o capítulo de hoje de Provérbios, recomendo a todos que leem. Busquem a sabedoria, clamem pela sabedoria do Senhor, clamem por inteligência e sabedoria, porque ela vai nos salvar. E a sabedoria, na mão direita, na mão esquerda, agora me perdoem, tá? Mas eu acho que é amanhã que fala isso, no dia 3 ou dia 4. Vida longa. Na outra mão, riquezas e honra. Então, Deus não tem favorito. Rico, pobre, branco, preto, asiático, justos ou gentios. Ele ama todos nós. E nós temos a liberdade de escolher qual é o caminho que nós vamos seguir. E o que Deus se importa é com o nosso coração. E ele diz para nós guardarmos o nosso coração do pecado, amarmos a ele, amarmos nosso próximo e nos alegrarmos, nos regozijarmos com essa maravilha, com tudo que ele criou. Toda a obra de Deus é abundante. Quando eu olho a natureza, eu fico assim, maravilhado. Deus não criou escassez, ele criou abundância. E, e ele nos colocou na terra para viver com essa abundância. Então, que nós possamos, que nós tenhamos sabedoria para entender isso de uma maneira profunda, de forma que o inimigo não nos roube a bênção de Deus, da maneira como ele roubou o paraíso de Adão e Eva, né? Então, mas isso me ajuda a me confortar e me alegrar, que se até ele, quando eu vejo a história, por exemplo, Davi, meu Deus do céu. Então, assim, que nós nos alegremos pela graça de Deus, pela misericórdia do nosso Deus, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, e que isso nos alegre o nosso coração, hoje, amanhã, sempre, todos os dias. Amém? Amém. Amém, filho. Amém. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Amém. Todos Falando de Pedro aí, né? Pedro, a igreja foi sobre a pedra, né? Não é qualquer um, né? É Pedro, né? Pedra da igreja, né? Na grande verdade, irmão, nós estamos colecionando tesouros aqui das boas obras. Essa é a verdade. O bem que pratica em benefício do próximo. Essas são as riquezas que vão nos acompanhar além do túmulo. É as boas obras. Ai, que coisa linda aí. É isso aí, gente. Eu acho que a gente já passou bem do tempo, né? Fazer estamos oração? Já bem. 8h20. Vou tentar encerrar no horário. Quem quer fazer Pontualidade oração Aí, aí de de Wellington, entrar e encerramento? terminar. É. pede pro Wellington aí fazer a oração final aí para nós. Ok, tá bom. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo e Criador de todas as coisas. Santificado seja o vosso nome, Pai. Agradecemos pela palavra tocada aos nossos corações hoje, Pai. Agradecemos pela união dos irmãos presentes, na comunhão, Pai, para discutirmos e aprendermos cada vez mais sobre a Tua palavra e a Tua forma de trabalhar em nossas vidas, Pai. Que possamos ser instrumento de Tua palavra
possamos ser instrumento de tua sabedoria, de teus caminhos, para que possamos entregar cada vez mais e mais longe a tua mensagem, Pai. Que possamos trazer cada vez mais pessoas e unificarmos cada vez mais a tua igreja, Pai. E que possamos nos encontrar contigo no fim dos tempos, Pai. Que o Senhor abençoe. Pedimos a tua bênção, Pai, no dia que se inicia de hoje, nos afazeres de cada um aqui presente, Pai. E que o Senhor possa abençoar a casa e a família de todos os irmãos aqui presentes, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.